Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Lei Maria da Penha, a Lei 11.340/2006, que vai versar sobre os crimes de violência doméstica. Nós estamos num ciclo aqui acompanhando cada processo, cada procedimento da Lei Maria da Penha, visando sempre uma lei que vai buscar, acima de tudo, a proteção da vítima e a punição para o agressor, mas acima de tudo essa proteção em primeiro lugar, em primeira posição, né? Já que a gente está trabalhando com a ideia de uma lei que é protecionista. Portanto, é importante que a gente compreenda todos esses fatos antes mesmo que a gente passe para o nosso material. E cada tópico aqui trabalhado vai justamente fundamentar no nosso entendimento, na nossa compreensão melhor da nossa Lei 11.340/2006. É importante sempre frisar para vocês que todo esse curso que você está tendo acesso de forma exclusiva, aula por aula, também vai estar disponibilizado para os nossos alunos na plataforma, em duas plataformas, tanto no Simpla como na plataforma Udemy, totalmente gratuito. Então, você terá acesso ao curso, ao material assistido nas nossas aulas, bem como também ao certificado no final e na conclusão do nosso curso. Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa, que é para o nosso material. Bom, pessoal, material na tela, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas novamente à nossa segunda aula a respeito do nosso curso Lei Maria da Penha, lei número 11.340/2006. Hoje a gente vai versar um pouquinho, né, concluir na realidade o que a gente tinha ficado na nossa primeira aula, especificamente a respeito do que seria uma unidade doméstica, o que seria uma unidade familiar e quais os tipos de violência doméstica sofridas e que a lei traz. Vocês vão ver que a Lei 11.340 ela vai trazer um rol exemplificativo. E é importante já diferenciar de agora a diferença entre um rol exemplificativo de uma lei e um rol taxativo. Um rol exemplificativo são só uma palavra atrás, exemplos, ou seja, o aplicador direto dessa lei ele não é obrigado a simplesmente ter que enquadrar obrigatoriamente nos referidos casos que a lei traz, muito diferentemente do rol taxativo. Esse sim, no rol taxativo, a lei traz uma obrigatoriedade quanto à aplicabilidade, desde que aquele caso se enquadre naquilo que versa a lei. Então, essa é a principal diferença entre um rol exemplificativo e um taxativo. No exemplificativo, são só exemplos, se encaixarem ótimos, mas há uma liberdade maior para que o aplicador da lei ele busque outras situações e aplique até mesmo por analogia, né? Aplicando a determinada situação a um caso dentro da lei. Mas no taxativo é diferente. No taxativo, o aplicador da lei ele é obrigado diretamente a aplicar, cumprindo os requisitos que traz a lei. Há uma obrigação legal para esse aplicador, tá bem? Então, a Lei 11.340, a gente tinha parado ali no seu artigo 5º, onde ele vai versar especificamente no que se configura a violência doméstica, porque o legislador também pensou nisso, para que não desse margem para interpretações e até mesmo para que não houvesse margem, para que não houvesse uma proteção dessa mulher. Então, para os efeitos dessa lei, traz o artigo 5º, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte. E a gente vai estar aplicando lá no artigo 121, né, especificamente novo crime, a nova majorante na realidade que foi configurada, que foi o feminicídio, tá? Então, baseado no gênero, qualquer coisa, qualquer ação que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. A gente vai destrinchar cada ponto desse no decorrer do nosso curso, tá? Então, ó, inciso primeiro, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como um espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, né? Então vamos recapitular que não é necessário que haja um vínculo familiar para que se configure essa violência doméstica. Pode inclusive não haver vínculo nenhum entre essa mulher e este ou esta companheiro ou companheira, tá? Outra coisa importante destacar, essa questão do companheiro ou companheira. A Lei Maria da Penha, ela não se aplica tão somente quanto ao agressor
no quesito do homem, se aplica também tendo o agressor como sendo também mulher. Claro, desde que essa violência seja praticada contra uma mulher. A Lei Maria da Penha, ela obriga especificamente que a vítima seja mulher ou se identifique como mulher. Agora, isso levando em consideração a decisão do STJ. Agora, o agressor, esse agressor, ele tanto pode ser homem, como ele pode ser mulher também, com ou sem vínculo familiar, ou inclusive, né, as esporadicamente agregadas. A gente está falando aí de namorados, ficantes, enfim, nesses termos mais atuais, né? Então, quanto ao parágrafo 2º do artigo 5º da Lei 11.340, no âmbito da família, então a gente sai daquele âmbito da unidade familiar e entra já no âmbito de um seio familiar, né? É compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, e aqui a gente já, esse ou se considera, aqui a gente já entra na questão específica, né, de que tenham laços sanguíneos ou não, ou seja, pode vir essa agressão também de parentes, né, por laços afetivos. Tá? Então, não necessariamente laços sanguíneos, tá? Unido por laços naturais, por afinidades ou por vontade expressa, né? A união estável ou o casamento civil, tá? Então, o parágrafo 3º, aliás, inciso 3º, na realidade, em qualquer relação íntima de afeto, namorado ou namorada, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com o ofendido. Perceba, não necessariamente há essa previsão legal de que seja obrigatório o convívio ainda desse casal. Muito pelo contrário, perceba, a lei é muito clara ao trazer isso, no qual o agressor conviva ou tenha convivido. Ou seja, caso o relacionamento tenha acabado, também se aplicará a Lei Maria da Penha, independentemente de coabitação. Ou seja, eu não preciso morar com aquela pessoa, eu não preciso estar morando ou vivendo naquele mesmo ambiente que aquela pessoa para que se configure aqueles pontos levantados no artigo 5º, né, a violência que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral e patrimonial, para que eu esteja ensejando na aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Não há necessidade de coabitação, não há necessidade de que se more junto, tá certo? E o parágrafo único traz ainda que as relações pessoais enunciadas neste artigo independem da orientação sexual, conforme trabalhamos na nossa última aula, levando em consideração o novo precedente, a nova jurisprudência, né, pacificadora criada pelo STJ, tá? Que foi, no caso, que transformou um novo julgado. Então, ó, aqui eu trouxe novamente para vocês, que ficou na nossa última aula, as divisões, né? Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento, e aqui eu destrinchei os 3 tópicos principais, os 3 locais principais, né? No âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto, tá? Então, ó, vamos analisar inciso por inciso, novamente. O inciso primeiro vai trazer que, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço, convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive e esporadicamente agregadas. E aí eu destaquei para vocês as seguintes coisas, né? Podemos notar que basta a existência da chamada unidade doméstica, ou seja, eu não preciso desse vínculo familiar que nem vínhamos falando, ou da pessoa estar, né, esporadicamente agregada a essa unidade doméstica. Se for, portanto, perpetrada qualquer ação ou omissão contra essa mulher em razão ou condição do seu gênero, estará assim configurada dentro das hipóteses, né, da aplicação da Lei Maria da Penha, a lei em estudo, que é a Lei 11.340/2006. O inciso segundo traz agora aquela questão do âmbito da família, né? Então, ó, no âmbito da família, compreendida como uma unidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. E eu já destaco para vocês de cara que é muito importante que a gente destaque, né, quando a gente trata de âmbito familiar, que o legislador ele incluiu até mesmo os indivíduos que consideram-se aparentados, já para que também não haja margem para que essa mulher sofra agressão e esse agressor consiga se utilizar, né, de um benefício, enfim, de uma lacuna deixada
pelo legislador para que se isente, né, da aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Então o legislador ele já, com um passo à frente, ele inclui justamente também os indivíduos que consideram-se aparentados, de modo que tanto configurará crime contra a mulher os laços sanguíneos, né, de consideração, quanto os de afinidade, né, e também são suficientes aí para ensejar na aplicabilidade da Lei 11.340. Então perceba, eu não preciso necessariamente ter qualquer laço sanguíneo ou consanguíneo, ou seja, eu não preciso fazer parte em momento algum daquela relaçãozinha que o direito civil traz, né, como ascendentes, descendentes e colaterais. Eu não preciso, eu posso simplesmente fazer parte desse âmbito da família, sendo considerado, portanto, um aparentado ou até mesmo um agregado familiar. Como assim? Como estaria essa ideia de agregado? Eu poderia simplesmente ser um namorado, eu poderia simplesmente ser um amigo, eu poderia simplesmente ser um filho, por exemplo, adotivo, tá? Então, que não haja necessariamente esse vínculo sanguíneo ou que não haja necessariamente o vínculo matrimonial para efeitos civis, e a gente estaria falando de um casamento civil. Então, não há necessidade que haja uma previsão legal para a minha condição familiar. Ou seja, aplicando aí nessas questões de casamento e de família. Eu posso simplesmente conviver, ser um namorado ou estar presente na vida daquela pessoa sem que haja necessidade da coabitação. Essa é uma palavra-chave que é preciso deixar claro. Não há necessidade de que haja essa coabitação. Não preciso morar no mesmo espaço que a vítima. Tá? Outro ponto importante, a gente já trabalha no inciso terceiro, que fala justamente dessa coabitação, né? Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido, e aqui é importante destacar o ou tenha convivido com a ofendida, ou seja, eu posso estar próximo ou posso não estar mais também, e qualquer coisa, qualquer crime que eu cometa, né, dentro daquele rolzinho exemplificativo que traz a Lei Maria da Penha no seu artigo 5º, eu estarei ensejando no crime, né? Estarei cometendo o crime aí previsto pela Lei 11.340. Tá? Então, aqui a gente merece uma especial atenção que essa coabitação não é necessária, né? E que é possível ainda a aplicação da Lei Maria da Penha mesmo, tá? Que esse agressor não se encontre mais convivendo com a vítima. Então, bastando apenas a existência ou de uma existência de uma relação íntima. Vamos supor, né, que há um casal, eles são namorados, enfim, e terminam esse relacionamento. E por conta desse término do relacionamento, esse ex-namorado passa a ameaçar a vítima, passa a perseguir essa vítima, né? Porque não quer que ela se relacione com outra pessoa, porque não quer que essa vítima simplesmente exerça o direito dela de liberdade, de estar com quem quiser, aonde quiser na hora que quiser, e passe, portanto, a intimidar essa vítima. E aí eu pergunto a vocês, e jogo até para os estudos de vocês também. Estaria este, portanto, ex-namorado cometendo o crime previsto lá no artigo 147 do Código Penal, né, o crime de ameaça, ou estaria ele cometendo o crime, na realidade, de Lei Maria da Penha, né, o crime dentro da Lei Maria da Penha no artigo 5º, inciso 3º? Você pode me responder de cara, até pelo nosso estudo, que estaria cometendo o crime aqui dentro, só na Lei Maria da Penha, mas não. Ele está cometendo o crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, com complemento à Lei Maria da Penha. Então, é uma questão cumulativa. Ele pode claro, sofrer a incidência penal aí na Lei Maria da Penha, mas geralmente, isso na questão prática, dentro do inquérito policial, tá, será aplicado o crime de ameaça, será imputado, aliás, o crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, com complemento à Lei Maria da Penha, artigo 5º, inciso 3º, tá certo? Então, não é necessário, portanto, né, novamente, que haja essa coabitação para que se haja uma caracterização de uma violência doméstica contra a mulher, né? Então, o próprio namoro, ele evidencia uma relação íntima de afeto e que independe da coabitação, conforme decidiu, né, a terceira sessão do STJ. Tá? Então é importante, já trazendo essa parte prática
para a gente observar, porque a gente tem que sair também dessa parte da letra fria da lei, né? O direito tem-se muito essa ideia que é só uma ciência fria, dura e engendrada em ideias que não mudam, que não se flexibilizam, que não se aplicam aos contextos atuais e sociais, mas pelo contrário, o direito é feito de uma base social, filosófica muito forte, de uma análise social muito presente. Então é importante sempre destacar essas nuances que a lei traz, né, da aplicabilidade, do fator humano dentro do direito, que muitas vezes a gente acaba achando que não existe, mas existe, está muito presente dentro do direito esse fator humano, tanto para o erro, infelizmente, mas também muito pelo acerto, já que a justiça ela está compreendida aí dentro dos mais variados setores sociais, tá? E aí a grande pergunta é, e se o relacionamento já tiver acabado? Se eu já não tiver mais nenhuma relação com aquela pessoa? Mas é claro, você já teve uma relação íntima de afeto. Não importa se esse relacionamento tenha acabado, né? Porque o STJ traz, que é um ponto muito relevante que eu destaquei aqui para vocês, é que essa Lei Maria da Penha, ela é aplicada sim, mesmo quando o relacionamento já tenha acabado, já tenha findado. Então basta simplesmente que as agressões praticadas contra essa mulher tenham ocorrido em razão do relacionamento que foi encerrado. Então independe de eu ter uma relação ainda afetiva vigente, vamos colocar assim, com esse agressor. Ora, o mesmo exemplo, e trago o mesmo exemplo para vocês. Se um casal termina esse relacionamento e aí por conta desse término o cara vai lá e agride esta mulher, mesmo que tenha se passado alguns dias desse término, e ele reencontra ela e vê ela com outra pessoa e aí agride ela porque não aceita que ela esteja com outra pessoa. Bem, ele estará ensejando no crime da Lei 11.340, 2006, né, que é a Lei Maria da Penha, com um complemento agora diferente, né? Ele vai estar, na realidade, cometendo o crime de lesão corporal, né? Nesse caso aí a gente vai ter que observar o tipo de lesão corporal no caso concreto, se foi grave, se foi leve, tá? Que é o artigo 129 do Código Penal, com complemento à Lei Maria da Penha de novo. Perceba, isso é questão prática, né? No inquérito policial será colocado assim. Então é importante também trabalhar essa questão prática. Então, dessa forma, esse ex-namorado que ele perpetre essa agressão e essas ameaças após um término, seja ele amigável, abrupto do relacionamento, por exemplo, ele irá sim incorrer regularmente na Lei Maria da Penha, mesmo que não haja mais nenhuma coabitação, mesmo que não haja mais nenhuma convivência com a sua ex-namorada. Então, que eles não estejam mais em um relacionamento, não há em momento algum a lei fala que é preciso que se haja esse laço afetivo ainda acontecendo, ocorrendo. Muito pelo contrário, se tiver existido qualquer relação afetiva íntima, né, e que em algum momento, agora é importante destacar isso, em decorrência do relacionamento que foi encerrado, em decorrência dessa relação, estaremos sim aplicando a Lei 11.340, tá? Em outras situações, a gente tem que observar o caso concreto, lembrando que a Lei Maria da Penha ela traz um rol exemplificativo e não taxativo, tá? E aí é o seguinte, ó, a Lei Maria da Penha, ela traz pra gente, né, que a aplicação da Lei Maria da Penha, ela independe da orientação sexual da mulher. Também é importante trabalhar isso, né? A gente acha que, e foi um ponto que eu toquei logo no início da aula, de que a gente achar que a Lei Maria da Penha ela sempre será e deverá ser aplicada aos casos e aos agressores do sexo masculino, o que não tem previsão legal na lei, né? Ela não restringe a um público de agressor, pelo contrário, né? Ela independe da orientação sexual da mulher. Então, a aplicação da Lei Maria da Penha ela pode se dar num relacionamento também entre duas mulheres, né? Desde que seja observado, a partir do caso concreto, que haja um estado de vulnerabilidade caracterizado por uma relação de poder e submissão. Isso é o que traz o próprio STJ. Então, perceba, dentro do caso concreto, a Lei Maria da Penha ela é uma lei o quê? Garantista, protecionista, ela sempre vai proteger o elo que esteja em vulnerabilidade dentro dessa relação, independentemente de qual orientação sexual da mulher. O legislador ele não quer saber disso, o aplicador da lei ele não quer saber
e até porque não interessa para fins jurídicos, né, a orientação sexual dessa mulher. O que interessa é, eu preciso proteger essa mulher em situação de vulnerabilidade, eu preciso retirá-la desse ambiente de violência e dar a ela a ideia de segurança, né, a ideia de proteção, que é o que essa lei versa. Essa lei versa sobre a proteção dessa mulher, sobre a garantia, acima de tudo, constitucional do seu direito à integridade física, o seu direito à vida de fato. Né? Conforme trazia o artigo 226, traz, aliás, o artigo 226 da Constituição Federal e, obviamente, conforme traz, né, o artigo 5º também da Constituição Federal, né, que é a nossa lei máxima. Então é importante que a gente já destaque de imediato, a partir dessa segunda aula, e grave isso com a gente, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei protecionista, ela é uma lei que visa proteger essa mulher o tempo todo, né? Então, por isso que até a partir dessa Lei Maria da Penha foram criadas medidas de tramitação mais rápidas, né, com celeridade nesse processo, para que essa mulher saia o quanto antes desse estado de vulnerabilidade, para que essa mulher receba a assistência necessária e que lhe é de direito, né, pelo Estado brasileiro, tá? É importantíssimo. Outro ponto também que vale salientar é que eu falei sobre essa questão do Estado brasileiro, independe também dessa pessoa ser brasileira ou não, né? Porque a Constituição garante todos os direitos e deveres para brasileiros e estrangeiros, tá? Então, também é um ponto importante a ser destacado nessa nossa aula, tá certo? Então, outra coisa importante aqui é que a Lei Maria da Penha, esses crimes, aliás, cometidos na Lei Maria da Penha, eles vão está incorrendo, né, na realidade, em vários códigos, vamos colocar assim. Então, tanto no Código Penal, eu expliquei agora há pouco a vocês os exemplos do artigo 147, da ameaça, o artigo 129, da agressão, todos com complemento à Lei Maria da Penha, mas, acima de tudo, é uma violação, e parece até óbvio ter que falar isso, mas é importante ser destacado, é uma violação aos direitos humanos, né? Porque o artigo 6º, ele vai trazer também da Lei Maria da Penha, vai trazer que a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação aos direitos humanos, tá? Então, seguindo em frente aí, né, segundo o próprio artigo 6º da Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar, ela vai ser uma dessas violações aos direitos humanos de forma, claro, óbvia, mas que é importante ser destacado, porque o que acontece muito é que quando essa mulher chega, eu já trabalhei isso na primeira aula, mas trago aqui novamente, quando essa mulher já chega em estado de fragilidade, né, muitas vezes o que acontece é que a autoridade, enfim, que acolhe essa mulher, ela não acolhe, ele duvida, ele questiona, né? Já a mulher já está num estado de fragilidade psicológica muito grande e ele ainda questiona, né? Mas por que isso? Será que você não fez isso? Será que você não fez aquilo? Quando na realidade o papel dela é de garantir como um ser humano também, né? De garantir para esse outro ser humano em estado de vulnerabilidade a segurança e o estado de tranquilidade que ele está naquele momento. Percebe? Para que essa mulher se sinta assistida, para que essa mulher se sinta, de fato, acolhida, tá? Então, aquele papel que a gente vê muito, né, que é na realidade a medida protetiva, é um documento que garante a essa mulher a força, né, da espada, vamos colocar assim, do direito, né? A gente tem os símbolos do direito, é a balança e a espada. A balança é o equilíbrio, é a justiça, mas a espada é o braço forte do direito também, né? É quando o direito ele é aplicado na vida das pessoas, criando obrigações. E às vezes até para o próprio Estado, por incrível que pareça, e mais complicado às vezes que a gente possa enxergar isso, mas para o próprio Estado também, né? Então, a balança seria o equilíbrio, trazendo para essa mulher essa proteção e, caso esse agressor quebre essa proteção, aí sim entra o braço forte, que seria essa espada, protegendo de forma integral esta mulher, tá? De forma integral e absoluta, tá certo? Não há brechas para essa proteção. Não há mais brechas e nunca houve, na realidade, para essa proteção. O que havia, infelizmente, eram os erros
na aplicabilidade, na prática, na recepção dessa mulher, mas que conforme o organismo social, né, como o Durkheim definia a sociedade, vai se movendo, vai se mexendo, ainda bem vamos evoluindo. Claro, num processo de constante aprendizagem, mas ainda bem, cada vez com menos injustiças. Tá certo? Então, vou voltar aqui, sair do material, voltar para a tela, para a gente comentar um pouquinho de forma muito rápida como se dará a terceira aula. Bom, voltamos aqui para a tela, pessoal. Encerramos mais um tópico, mais um módulo do nosso curso. É essencial que você tenha compreendido cada ponto. Lembrando que nesse nosso final de aula eu sempre reservo esse minutinho para fazer essas pequenas lembranças a vocês, né? De cada ponto trabalhado nessa aula, você tem que focar, você tem que revisar. Se você principalmente está apenas assistindo o curso para compreender melhor a lei, ou se está assistindo o curso para se preparar para algum concurso público, também tem alguns alunos que na plataforma que estão se preparando para concursos, mas o nosso foco aqui principal é levar você, né, ainda que seja leigo em termos jurídicos, a compreender de forma lógica o que é a Lei Maria da Penha, de forma social, de forma psicológica e de forma filosófica. Então todos os pontos trabalhados aqui visam, acima de tudo, a sua compreensão num sentido mais amplo a respeito da Lei Maria da Penha, que é uma lei, lembrando sempre, uma lei de legislação especial e, portanto, requer uma atenção especial da gente, não só pelo nome, mas porque é uma lei que está em prática constantemente, né? A gente, numa delegacia, a quantidade de crimes que temos, né, voltados para agressão contra a mulher, crimes que resultam como vítima a mulher, ainda é, infelizmente, muito gritante, apesar das políticas públicas de combate, as campanhas de combate a esses tipos de violência. Mas que bom que você concluiu mais um módulo, mais uma oportunidade de compreensão da Lei Maria da Penha. Espero muito que você esteja gostando e nos vemos, portanto, na nossa próxima aula. Tchau, tchau e até lá!